O primeiro Deus encarnado não completou a obra da encarnação. Ele apenas completou o primeiro passo da obra que era necessário que Deus fizesse na carne. Então, para terminar a obra da encarnação, Deus voltou à carne mais uma vez, vivendo toda a normalidade e realidade da carne, isto é, fazendo a palavra de Deus se manifestar em uma carne inteiramente normal e comum, concluindo assim a obra que ele deixou incompleto na carne. A segunda carne encarnada é em essência semelhante à primeira, mas é ainda mais real, ainda mais normal que a primeira. Como consequência, o sofrimento que o segundo corpo encarnado suporta é maior do que o do primeiro, mas esse sofrimento é resultado do seu ministério na carne, que é diferente do sofrimento do homem corrompido. Também se origina da normalidade e realidade de sua carne, porque ele realiza seu ministério em carne totalmente normal e real. A carne deve suportar muitas dificuldades. Quanto mais normal e real for esta carne, mais ele sofrerá no desempenho de seu ministério. Deus trabalha em uma carne muito comum, que não é absolutamente sobrenatural, porque sua carne é normal e deve também suportar a obra de salvar o homem. Ele sofre em medida ainda maior do que uma carne sobrenatural. Todo esse sofrimento deriva da realidade e da normalidade de sua carne, do sofrimento que as duas encarnações sofreram enquanto realizavam seus ministérios. Pode-se ver a essência da encarnação. Quanto mais normal a carne, maior a dificuldade que ela deve suportar enquanto empreende a obra. Quanto mais real é a carne que empreende a obra, mais duras são as noções que as pessoas obtêm e mais perigos podem acontecer a ela. E, no entanto, quanto mais real é a carne e quanto mais a carne possui as necessidades e o completo sentido de um ser humano normal, mais capaz é de assumir a obra de Deus na carne. Foi a carne de Jesus que foi pregada na cruz. Sua carne que ele deu como oferta pelo pecado. Foi por meio de uma carne com humanidade normal que ele derrotou Satanás e salvou completamente o homem da cruz. E é como uma carne completa que o segundo Deus encarnado realiza a obra de conquista e derrota Satanás. Apenas uma carne que é completamente normal e real pode realizar a obra de conquista em sua totalidade e fazer um testemunho vigoroso, ou seja, a obra de um homem conquistador é efetivada através da realidade e da normalidade de Deus na carne, não através de milagres e revelações sobrenaturais. O ministério deste Deus encarnado é falar, e assim conquistar e aperfeiçoar o homem. Em outras palavras, a obra do Espírito realizada na carne, o dever da carne, é falar e assim conquistar, revelar, aperfeiçoar e eliminar completamente o homem. E assim é na obra de conquista que a obra de Deus na carne será realizada na íntegra. A obra inicial de redenção foi apenas o começo da obra de encarnação. A carne que faz a obra de conquista completará toda a obra de encarnação. Em gênero, um é masculino e o outro feminino. Nisto o significado de encarnação de Deus foi completado. Dissipa os equívocos do homem sobre Deus. Deus pode se tornar tanto masculino quanto feminino, e o Deus encarnado é essencialmente sem gênero. Deus fez homem e mulher e não diferencia entre os sexos. Neste estágio da obra, Deus não realiza sinais e maravilhas de modo que a obra alcance seus resultados por meio de palavras. Além disso, desta vez, a obra de Deus encarnado não é curar os doentes e expulsar os demônios, mas conquistar o homem falando, o que equivale a dizer que a habilidade inata possuída por essa encarnação de Deus
é falar palavras e conquistar o homem, não para curar os doentes e expulsar os demônios. Sua obra na humanidade normal não é realizar milagres, não curar os doentes e expulsar demônios, mas falar. E assim, a segunda encarnação parece muito mais normal que a primeira às pessoas. As pessoas veem que a encarnação de Deus não é mentira, mas esse Deus encarnado é diferente de Jesus encarnado. E embora ambos sejam Deus encarnado, eles não são completamente os mesmos. Jesus possuía a humanidade normal, a humanidade comum, mas ele estava acompanhado por muitos sinais e maravilhas. Neste Deus encarnado, os olhos humanos não verão sinais ou maravilhas, nem cura de enfermos, nem expulsão de demônios, nem a caminhada sobre o mar, nem jejum por 40 dias. Ele não faz a mesma obra que Jesus fez. Não porque sua carne é em essência diferente da de Jesus, mas porque não é seu ministério curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele não destrói a sua própria obra, não perturba a sua própria obra. Desde que ele conquista o homem através de suas palavras reais, não há necessidade de subjugá-lo com milagres. E então, este estágio é para completar a obra da encarnação. O Deus encarnado que você vê hoje é completamente carne, e não há nada sobrenatural sobre ele. Ele fica doente como os outros, precisa de comida e roupas assim como os outros, sendo completamente uma carne. Se desta vez Deus encarnado realizasse sinais e maravilhas sobrenaturais, se ele curasse os doentes, expulsasse os demônios ou pudesse matar com uma palavra, como poderia a obra de conquista ser realizada? Como a obra poderia ser espalhada entre as nações gentias? Curar os doentes e expulsar os demônios foi a obra da Era da Graça, o primeiro passo na obra redentora. E agora que Deus salvou o homem da cruz, ele não realiza mais essa obra. Se nos últimos dias um Deus igual a Jesus apareceu, alguém que curou os doentes, expulsou demônios e foi crucificado pelo homem, aquele Deus, embora idêntico à descrição de Deus na Bíblia e fácil para o homem aceitar, não seria, em sua essência, a carne usada pelo Espírito de Deus, mas por um espírito maligno. Pois é o princípio da obra de Deus nunca repetir o que ele já completou. E assim, a obra da segunda encarnação de Deus é diferente da obra da primeira. Nos últimos dias, Deus realiza a obra de conquista em uma carne comum e normal. Ele não cura os doentes, não será crucificado pelo homem, mas simplesmente fala palavras na carne, conquista o homem na carne. Somente essa carne é carne encarnada de Deus. Somente essa carne pode completar a obra de Deus na carne.